Milionário revela o segredo chocante sobre duas meninas negras abandonadas no aeroporto. Lucas chegou naquele aeroporto gigantesco, o chão brilhando como espelho, a luz fria batendo no vidro das janelas. Milionário dono de empresas, acostumado a voar pelo mundo todo, mas nada o preparou para o que viu na saída do portão. Duas meninas negras pequenas, com olhares que queimavam a alma, sentadas num canto esquecido, agarradas a uma mala rasgada e um cobertor surrado. O silêncio delas cortava o barulho da multidão apressada. Ninguém parecia notar. Nem o segurança, nem as mães que passavam rápidas, nem o homem de terno, que fazia a cara de quem não queria se envolver. Lucas sentiu o peito apertar, como se algo dentro dele se enroscasse, os olhos começando a brilhar sem controle. Aquela imagem queimou sua mente. As meninas não choravam, não gritavam, só olhavam para o nada, vazias e ao mesmo tempo tremendo. A solidão antiga que sempre morou em Lucas, desde a infância fria e distante. Ele precisava agir. Quando se aproximou, o mundo pareceu parar. O cheiro de mofo da mala, o tecido duro do cobertor, os olhos das meninas que imploravam sem palavras. Tudo isso entregava uma história incompleta, cheia de dor. "Vocês estão sozinhas?" Ele perguntou, a voz rouca, tentando esconder o tremor nos dedos. Elas trocaram um olhar rápido e uma delas falou baixo, quase um sussurro: "Temos que fugir." O coração de Lucas afundou. Fugir do quê? Mas nem tudo era o que parecia. Uma sombra maior rondava aquelas crianças. Um segredo sombrio, escondido nas entrelinhas daquele abandono. As meninas estavam conectadas a uma rede de tráfico humano. Algo que Lucas nunca imaginou encontrar tão perto, ali, naquele aeroporto, onde tantas despedidas eram só momentos felizes. Enquanto tentava ajudar, Lucas foi surpreendido por uma notícia que o congelou por dentro. Um ex-sócio, movido por vingança, começava a mexer nos bastidores da sua vida. Esse inimigo não iria desistir fácil, e aquele segredo obscuro das meninas podia destruir tudo que Lucas construiu. O que parecia uma boa ação virou um quebra-cabeça mortal. A cada passo, ele sentiu o passado bater forte, aquelas feridas que nunca cicatrizaram. A dor do abandono, a rejeição, tudo vindo à tona como uma tempestade desesperada. E no meio desse caos, uma bomba, uma pista que descobriu ligação sanguínea entre Lucas e as meninas, laços de família que ele jamais esperaria desvendar. A pergunta que o queimava era cruel. Enfrentaria seus próprios fantasmas, expondo segredos que poderiam arruinar sua vida de prestígio? Ou Lucas estava no centro de tudo, entre a urgência para salvar aquelas vidas castigadas e a necessidade desesperada de se salvar também. O silêncio dos olhares das meninas gritava, o perigo crescia a cada minuto e o mistério só aumentava, deixando tudo mais insuportável. O que ele faria? Passar a ação ou recuar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava paralisado, o destino batendo a porta como um tambor inquieto. As palavras das meninas ecoavam em sua mente, mas a intensidade das emoções o prendia naquele espaço pequeno, no meio de um mar de desconhecidos. Ele sabia que precisava fazer algo, mas a verdade pesada ameaçava afundá-lo. Enquanto pensava nas palavras fugir, suas mãos tremiam. O mundo girava, e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Suddenly, uma mulher apareceu, com um olhar determinado, vestida de forma simples, mas com uma aura de autoridade. "Você é o Lucas, não é?" perguntou, a voz firme como aço. Ele não respondeu, apenas a olhou,
confuso e desconcertado. Quem era ela? E como sabia seu nome? Meu nome é Yasmin. Eu sou assistente social, disse ela. Precisamos falar com urgência. Essas meninas estão em perigo e você está no meio disso. O queixo de Lucas caiu. O que ela sabia? Ele sentiu o batimento cardíaco disparar. Como você? Mas antes que pudesse terminar, um alvoroço surgiu na multidão. Um grito que cortou o ar como uma faca. Aceitem! Mantenham as distâncias! Bradou um homem com um olhar frenético. Ele se aproximava, rodeado por seguranças. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele reconhecia aquele homem. Era o ex-sócio, um vulto sombrio que sempre estivera em sua sombra. Sem tempo a perder, Yasmin puxou Lucas e as meninas para mais perto de uma parede, longe do tumulto. Essa não é apenas uma questão de abandono. Existe algo muito maior em jogo. O coração de Lucas acelerou. O que você quer dizer? Sua voz mal passou de um sussurro. Você tem um parentesco com elas, disse Yasmin, quase com um misto de respeito e preocupação. E há mais, um dos traficantes, o líder. Ele é da sua família. O mundo de Lucas se despedaçou. Como isso era possível? Ele lutava contra a neblina de confusão que se instalou em sua mente. Como assim? Yasmin não precisou responder. O homem de terno estava se aproximando, os olhos fixos em Lucas com uma malícia palpável. Você realmente pensou que podia escapar da sua herança? Perguntou, o tom sarcástico escorrendo de seus lábios. A cada passo, uma lembrança perdida voltava. Fotos antigas, risadas em família, um passado que ele tinha enterrado. Ele era parte de um legado sombrio. O eco da sua infância se tornava mais forte. As meninas ainda em silêncio. Olhavam para ele com olhos que diziam mais do que palavras. Elas sentiam uma verdade no ar pesado de segredos. Lucas percebeu que ao tentar salvá-las, poderia estar apenas se enredando ainda mais na teia que seu próprio sangue havia tecido. Se você sair desse buraco, perderá tudo, o homem continuou, sussurrando ameaças que cravavam-se na carne de Lucas. O peso da verdade o esmagava aos poucos, e uma fúria tomou conta dele. Fugir não era mais uma opção. Ele precisava lutar, não apenas por aquelas meninas, mas por si mesmo. 2 passos atrás dele, enquanto tudo se desmoronava, uma das meninas, a mais velha, fez um movimento surpreendente. Levantou-se e com a voz clara e decidida exclamou: "Você é nosso pai, não é?" O chão sob Lucas desapareceu. Ele estava prestes a descobrir que mesmo as verdades mais terríveis poderiam mudar tudo. Agora, ele enfrentava a escolha de um homem dividido entre seu passado e seu futuro, preso entre o anseio de se libertar e o peso de um legado que ele gostaria de esquecer. O que ele faria? Aceitar a verdade e lutar ou se esconder nas sombras que sempre o acompanharam? O relógio corria e a resposta pulsava no ar como um desafio. Lucas ficou paralisado, as palavras da menina ecoando em sua mente. Você é nosso pai, não é? O chão sob ele parecia se abrir, engolindo-o em um abismo de confusão. O que ela disse? Ele olhou para as meninas, seus rostos pequenos e vulneráveis. A verdade poderia ser devastadora, mas a palavra pai reverberou dentro dele como um tambor. Não pode ser, ele murmurou, olhando para Yasmin, que tinha uma expressão séria. O homem de terno, que se aproximava, sorriu de maneira venenosa, como se soubesse algo que Lucas ainda não havia captado. Isso tudo é um jogo, Lucas, disse o homem, o sarcasmo escorrendo de suas palavras. Os seus segredos de família finalmente vêm à tona. A multidão ao redor parecia se dispersar, mas o mundo dele havia parado. Ele era mais do que um simples milionário. Era parte de um legado que nunca escolheu. A vergonha o consumia. As meninas o observavam com uma mistura de esperança e medo. Elas olhavam para ele como se esperassem uma resposta, mas as palavras fugiam. E então, a unidade de um momento familiar se desfez em um novo pesadelo. Uma explosão repentina cortou o ar. O som ensurdecedor fez todos se virarem, e um alvoroço tomou conta do aeroporto.
Pessoas gritavam, correndo em todas as direções. O homem de terno estava em pânico, e antes que Lucas pudesse reagir, uma série de tiros ecoaram no saguão. Uma das meninas se jogou para o chão, enquanto Yasmin empurrava Lucas e a outra menina para uma área mais segura. "Fiquem baixo, precisamos sair daqui", gritou ela, sua voz carregada de urgência. Lucas sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O passado que ele pensava que poderia controlar agora parecia iminente, ameaçando engolir tudo. O caos tomava conta. Alguém começou a gritar no meio da multidão. "Eles estão aqui! Eles estão chegando!" O homem de terno começou a retroceder, seus olhos cheios de medo. Ele não era apenas um ex-sócio vingativo. Ele estava ligado a um mundo muito maior e mais sinistro. Lucas percebeu que não era só o bem-estar das meninas que estava em jogo. Havia segredos mais profundos, muito mais obscuros. E então um tiro atravessou o silêncio espesso. O homem de terno caiu no chão, uma expressão de surpresa em seu rosto. A multidão ficou em pânico, mas Lucas não podia desviar o olhar. Ele ainda estava paralisado, mas havia algo mais. Uma sombra passou pelo canto de sua visão. Uma figura encapuzada apareceu, mantendo a arma apontada. Era um assassino. Sem pensar, Lucas puxou as meninas para junto de si, tentando protegê-las. As vozes de Yasmin e de outras pessoas se misturavam ao som dos gritos e da confusão. "É uma emboscada!" Yasmin gritou, antes de ser empurrada para o lado. "Ele está atrás de você, Lucas!" O homem de terno se retorceu no chão, e Lucas sentiu o peso do olhar do assassino sobre ele. Seus olhos tinham a cor da traição, e ele percebeu um detalhe crucial. A figura encapuçada não era o estranho, mas alguém da sua vida. Alguém que conhecia o seu passado e que estava atrás de um roubo, de um segredo que ele jamais poderia imaginar. A adrenalina corria nas veias de Lucas. E então, ao olhar para as meninas, ele percebeu algo que o paralisou. Uma pequena marquinha no braço da mais velha. Não. A voz dele mal saiu como um sussurro, enquanto seu passado desmoronava. A marquinha era a mesma que sua mãe tinha. A verdade estava se revelando. E o que era um simples ato de bondade agora se tornava uma corrida mortal. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, tudo se tornou um turbilhão. Ele se virou para as meninas e seus olhos denunciavam a dor e o medo, mas também uma determinação que ele não viu antes. "Fujam!" Sua voz saiu firme, embora seu coração estivesse prestes a detonar de tanta pressão. O relógio estava correndo, e a única certeza que Lucas tinha naquele momento era que tudo o que ele sabia poderia não passar de uma ilusão. E no meio do caos, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente estava atrás dele? Em quem ele poderia confiar? As respostas estavam prestes a vir à tona, mas a cada segundo que passava, o perigo se tornava mais real. O que ele faria agora? Lucas estava paralisado, as palavras da menina ecoando em sua mente. "Você é nosso pai, não é?" O chão sob ele parecia se abrir, engolindo-o em um abismo de confusão. O que ela disse? Ele olhou para as meninas, seus rostos pequenos e vulneráveis. A verdade poderia ser devastadora, mas a palavra pai reverberou dentro dele como um tambor. "Não pode ser", ele murmurou, olhando para Yasmin, que tinha uma expressão séria. O homem de terno, que se aproximava, sorriu de maneira venenosa, como se soubesse algo que Lucas ainda não havia captado. "Isso tudo é um jogo, Lucas", disse o homem, o sarcasmo escorrendo de suas palavras. "Os seus segredos de família finalmente vêm à tona." A multidão ao redor parecia se dispersar, mas o mundo dele havia parado. Ele era mais do que um simples milionário. Era parte de um legado que nunca escolheu. A vergonha o consumia. As meninas observavam com uma mistura de esperança e medo. Elas o olhavam como se esperassem uma resposta, mas as palavras fugiam. E então, a unidade de um momento familiar se desfez em um novo pesadelo. Uma explosão repentina cortou o ar. O som ensurdecedor fez todos se virarem, e um alvoroço tomou conta do aeroporto. Pessoas gritavam, correndo em todas as direções.
O homem de perno estava em pânico, e antes que Lucas pudesse reagir, uma série de tiros ecoaram no saguão. Uma das meninas se jogou para o chão, enquanto Yasmin empurrava Lucas e a outra menina para uma área mais segura. Fique embaixo. Precisamos sair daqui, gritou ela, sua voz carregada de urgência. Lucas sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O passado que ele pensava que poderia controlar agora parecia iminente, ameaçando engolir tudo. O caos tomava conta. Alguém começou a gritar no meio da multidão. Eles estão aqui! Eles estão chegando! O homem de terno começou a retroceder, seus olhos cheios de medo. Ele não era apenas um ex-sócio vingativo. Ele estava ligado a um mundo muito maior e mais sinistro. Lucas percebeu que não era só o bem-estar das meninas que estava em jogo. Havia segredos mais profundos, muito mais obscuros. E então um tiro atravessou o silêncio espesso. O homem de terno caiu no chão, uma expressão de surpresa em seu rosto. A multidão ficou em pânico, mas Lucas não podia desviar o olhar. Ele ainda estava paralisado, mas havia algo mais. Uma sombra passou pelo canto de sua visão. Uma figura encapuzada apareceu, mantendo a arma apontada. Era um assassino? Sem pensar, Lucas puxou as meninas para junto de si, tentando protegê-las. As vozes de Yasmin e de outras pessoas se misturavam ao som dos gritos e da confusão. É uma emboscada! Yasmin gritou antes de ser empurrada para o lado. Ele está atrás de você, Lucas. O homem de terno se retorceu no chão e Lucas sentiu o peso do olhar do assassino sobre ele. Seus olhos tinham a cor da traição e ele percebeu um detalhe crucial. A figura encapuzada não era um estranho, mas alguém da sua vida. Alguém que conhecia o seu passado e que estava atrás de um roubo, de um segredo que ele jamais poderia imaginar. Então, a coisa mais inesperada aconteceu. No meio do caos, um grito cortou o ar. Pai, não! Pare! A voz, já conhecida, fez Lucas gelar. Era a mãe das meninas, a presença que ele pensava ter deixado para trás. Ela emergiu da multidão, seus olhos brilhando de pânico e determinação. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, um grupo de homens encapuzados, com facas e armas, avançava em direção a Lucas e as meninas. Você não devia ter se envolvido, ela gritou, enquanto os homens cercavam o lugar, como se fossem predadores diante de sua presa. Aquela mulher, que ele pensou ter perdido para sempre, estava ali, mas agora ela era a verdadeira ameaça. Lucas observou, perdido entre a incredulidade e o horror. Os rápidos flashes das memórias dele com ela agora pareciam distorcidos e pesados. Não, 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 Lucas balbuciou, sem entender como isso era possível. A mulher apontava para ele, o olhar hesitante, mas decidido. Eles só vieram por você. Você tinha que ter ficado longe. O choque o atingiu como um soco no estômago. Ele não só estava lutando por duas vidas inocentes, mas também contra sua própria mãe, que havia se tornado uma figura de terror. A tensão no ar era palpável, e ele percebeu que tudo o que pensava saber se desmoronava ao seu redor. As meninas o olhavam com medo e expectativa. Sua única chance de salvação se desvanecendo. Retorcendo-se entre traumas do passado e a urgência do presente, Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. A mulher que ele amou agora se tornara seu maior pesadelo. O que mais estava oculto nas sombras da sua história familiar? O que aconteceria agora? As respostas estavam ali, mas pareciam tão distantes quanto os ecos de uma vida que ele tentara deixar para trás. A pergunta que queimava sua mente era: quem ele realmente era? E até onde estava disposto a ir para salvar aquelas meninas e, ao mesmo tempo, a si mesmo? Lucas estava paralisado, as palavras da menina ecoando em sua mente. Você é nosso pai, não é? O chão sob ele parecia se abrir rapidamente, engolindo-o em um abismo de confusão. A verdade era demais para ele suportar. Ele olhou para as meninas, seus rostos pequenos e vulneráveis, e a palavra pai reverberou em seu interior como um tambor em meio ao caos do aeroporto.
Não pode ser, ele murmurou, olhando para Yasmin, que tinha uma expressão séria. O homem de terno, que se aproximava, sorria de maneira venenosa, como se soubesse algo que Lucas ainda não havia captado. Isso tudo é um jogo, Lucas, disse o homem, o sarcasmo escorrendo de suas palavras. Os seus segredos de família finalmente vêm à tona. A multidão ao redor parecia se dispersar, mas o mundo dele havia parado. Ele era mais do que um simples milionário. Era parte de um legado que nunca escolheu. A vergonha o consumia. As meninas o observavam com uma mistura de esperança e medo. Elas esperavam por uma resposta, mas tudo o que podia fazer era sentir o vazio dentro de si. De repente, uma explosão cortou o ar, fazendo o chão tremer sob seus pés. O som ensurdecedor fez todos se virarem e o alvoroço tomou conta do aeroporto. Pessoas gritavam, correndo em direções opostas. O homem de terno caiu, um olhar de surpresa em seu rosto, antes de tudo se tornar um caos completo. Uma figura encapuzada apareceu no meio da fumaça. O pânico foi instantâneo. A adrenalina disparou nas veias de Lucas enquanto ele puxava as meninas para si, tentando protegê-las. Gritos dos passageiros misturavam-se ao som de passos apressados. Um tiro atravessou o silêncio pesado e tudo ao redor parecia desmoronar. E então, como um raio que rasga os céus, Lucas ouviu uma voz familiar cortando a confusão. Lucas, é a sua chance. Era sua mãe, surgindo do meio da multidão, seu olhar carregado de urgência. Mas havia algo estranho em sua presença. Ela não estava sozinha. Um grupo de homens encapuzados a acompanhava, e todos avançavam com uma determinação aterradora. Você não devia ter se envolvido. Ela gritou, seus olhos brilhando com medo e raiva. A tensão no ar era palpável. Lucas não entendia. Sua mãe, a mulher que ele pensou ter perdido, agora se tornava uma figura sombria. Ele olhou para os homens à sua volta. Suas expressões eram frias, como se estivessem ali para concretizar um plano maligno. Não, 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 Lucas balbuciou, a incredulidade tomando conta dele. Como isso era possível? Ele estava lutando não apenas pela vida das meninas, mas também contra a própria mãe, que agora se tornara uma ameaça. E nesse momento de confusão, a mais velha das meninas, com um olhar decisivo, disse: ela está aqui para nos salvar. As palavras delas eram um misto de esperança e desespero. O que estava acontecendo? Seria possível que a mulher que ele temia também tivesse um lado que não conhecia? Mas então, as coisas tomaram um rumo ainda mais dramático. Uma explosão de luz ofuscante iluminou o saguão. As pessoas gritavam e o chão vibrava. O caos irradiava em ondas de terror. O que parecia uma batalha entre famílias tornou-se um campo de guerra. E no meio da crise, Lucas viu uma sombra se aproximando. Uma figura familiar, mas nunca esperada. Era seu irmão mais velho, que ele pensou ter desaparecido anos atrás, envolto em uma vida de crimes. Precisamos ir, agora! Gritou o homem, sua presença uma mistura de familiaridade e medo. Lucas mal podia acreditar. Ele estava preso em uma rede de mentiras e traições que parecia não ter fim. As meninas olhavam para ele, seus olhos carregados de perguntas. O que mais ele não sabia? Quem realmente eram eles? E a mais perturbadora das revelações ainda estava por vir. Enquanto tentava compreender a cena caótica ao seu redor, Lucas percebeu a marquinha no braço da mais velha, assim como a de seu irmão. Era um sinal de que suas histórias estavam entrelaçadas de forma indissolúvel. O peso da verdade se instalou, e todo o alicerce que Lucas havia construído começou a desmoronar. Ele agora enfrentava não apenas um passado sombrio, mas a possibilidade de um futuro incerto, entrelaçado com vidas que ele mal conhecia. E, no fundo de seu ser, a pergunta que ficava era até onde ele iria para proteger as meninas e, ao mesmo tempo, se livrar de um legado tão pesado. Enquanto as explosões reverberavam e o tempo parecia escorregar entre seus dedos,
Lucas percebeu que escolhas devastadoras estavam prestes a ser feitas. O que ele faria agora? O tempo parecia desacelerar, enquanto Lucas piscava, atordoado, entre a multidão confusa e os rostos familiares que lutavam para fazer sentido em sua mente. Sua mãe, que ele pensou ter perdido para sempre, agora estava ali, mas não como a salvadora que ele esperava. A expressão dela era de desespero e determinação, mas também havia uma frieza nos olhos que fazia Lucas hesitar. O que ela havia se tornado? A tensão aumentou. As sombras dos homens encapuzados se aproximavam, e ele sentia o coração apertar. As meninas olhavam para ele, seus olhares cheios de perguntas, mas por alguma razão havia algo mais. Uma verdade oculta pairava no ar, algo que Lucas não se. Lucas, ouça! Sua mãe gritou, mas ele mal conseguia processar suas palavras. Um fragmento de infância se destacou em sua mente. Uma conversa com ela sobre segredos, sobre coisas que deveriam permanecer enterradas. Precisamos ir agora, antes que seja tarde demais. Ela se virou para os homens, que avançavam com um propósito. O olhar de Lucas se fixou na figura encapuzada, e algo dentro dele reconheceu a fúria. Era um irmão que ele havia perdido, mas agora estava ali, rosto coberto, como um espectro do passado. Você não é quem pensa que é. Lucas gritou, sua voz ecoando contra as paredes do saguão. As meninas se encolheram, e a realidade da situação começou a se concretizar. Eles não eram apenas vítimas de um destino cruel. Estavam enredados em um jogo mortal que envolvia sua própria família. E então, uma explosão de luz. Alguém gritou, uma explosão não apenas física, mas uma bomba emocional que começou a detonar entre eles. Lucas, cuidado! Yasmin, em um movimento brusco, se colocou entre ele e a figura encapuzada. Mas as palavras dela não chegaram a tempo. Lucas viu seu irmão puxar a máscara. Você sempre foi tão ingênuo, irmão. A gente não pode escapar da nossa genética. A revelação o golpeou como um soco no estômago. A verdade era que seu irmão não tinha apenas desaparecido. Ele havia se envolvido nas profundezas do tráfico humano. Justamente aquele mundo obscuro que Lucas temia. As peças começaram a se encaixar e a dor no peito de Lucas intensificou-se. Você é o ladrão de esperanças. Você está usando essas meninas. O velho ódio familiar voltou, fervilhando entre os dois. Seu irmão não estava ali para salvar ninguém. Ele estava ali para levá-los ainda mais pro abismo. Não! Elas são a chave para um futuro diferente! O irmão gritou, sua voz aflita, mas Lucas não conseguia ouvir. A dor das mentiras e decepções o cegava. Ele se sentia como um boneco de marionete, agora cortando as cordas. Ao mesmo tempo, um novo medo surgiu. E se aquelas meninas, aquelas vidas inocentes, fossem o preço que ele pagaria pelos segredos de sua família? Mas a cena não parou. Na hora em que Lucas experimentou esse conflito interno, uma série de tiros ecoou novamente, e o ambiente se transformou em um mar de caos. Uma bala atingiu um dos homens encapuzados, que caiu no chão. A onda de choque reverberou através de todos. A mãe de Lucas gritou por ele, e a realidade se partiu numa fração de segundo. O que deveria ser uma luta de libertação, agora era uma batalha de traumas entre irmãos, entre pais e filhos. Lucas se virou, e diante de seus olhos, uma das meninas havia desaparecido na confusão. O grito que seguiu foi um dos mais aterradores que ele já ouviu. O tempo parecia paralisar outra vez. Ele precisaria fazer uma escolha, e dessa vez a verdade o arrancaria para sempre das sombras que finalmente deixavam de ser meros sussurros. Ele estava prestes a descobrir que os caminhos do destino poderiam ser mais traiçoeiros do que a própria verdade. O que ele faria agora? Spasenia ou Smert? Lucas estava paralisado, as palavras da menina ecoando em sua mente. Você é nosso pai, não é? O chão sob ele parecia se abrir rapidamente, engolindo-o em um abismo de confusão. A verdade era demais para ele suportar. Ele olhou para as meninas, seus rostos pequenos e vulneráveis, e a palavra pai reverberou em seu interior, como um tambor em meio ao caos do aeroporto. Não pode ser,
ele murmurou, olhando para Yasmin, que tinha uma expressão séria. O homem de terno, que se aproximava, sorria de maneira venenosa, como se soubesse algo que Lucas ainda não havia captado. Isso tudo é um jogo, Lucas, disse o homem, o sarcasmo escorrendo de suas palavras. Os seus segredos de família finalmente vêm à tona. A multidão ao redor parecia se dispersar, mas o mundo dele havia parado. Ele era mais do que um simples milionário. Era parte de um legado que nunca escolheu. A vergonha o consumia. As meninas o observavam com uma mistura de esperança e medo. Elas esperavam por uma resposta, mas tudo o que podia fazer era sentir o vazio dentro de si. De repente, uma explosão cortou o ar, fazendo o chão tremer sob seus pés. O som ensurdecedor fez todos se virarem, e o alvoroço tomou conta do aeroporto. Pessoas gritavam, correndo em direções opostas. O homem de terno caiu, um olhar de surpresa em seu rosto antes de tudo se tornar um caos completo. Uma figura encapuzada apareceu no meio da fumaça. O pânico foi instantâneo. A adrenalina disparou nas veias de Lucas enquanto ele puxava as meninas para si, tentando protegê-las. Gritos dos passageiros misturavam-se ao som de passos apressados. Um tiro atravessou o silêncio pesado e tudo ao redor parecia desmoronar. E então, como um raio que rasga os céus, Lucas ouviu uma voz familiar cortando a confusão. Lucas, é a sua chance! Era sua mãe, surgindo do meio da multidão, seu olhar carregado de urgência. Mas havia algo estranho em sua presença. Ela não estava sozinha. Um grupo de homens encapuzados a acompanhava, e todos avançavam com uma determinação aterradora. Você não devia ter se envolvido, ela gritou, seus olhos brilhando com medo e raiva. A tensão no ar era palpável. Lucas não entendia. Sua mãe, a mulher que ele pensou ter perdido, agora se tornava uma figura sombria. Ele olhou para os homens à sua volta. Suas expressões eram frias, como se estivessem ali para concretizar um plano maligno. Não, 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 Lucas balbuciou, a incredulidade tomando conta dele. Como isso era possível? Ele estava lutando não apenas pela vida das meninas, mas também contra a própria mãe, que agora se tornara uma ameaça. E nesse momento de confusão, a mais velha das meninas, com um olhar decisivo, disse: "Ela está aqui para nos salvar." As palavras eram um misto de esperança e desespero. O que estava acontecendo? Seria possível que a mulher que ele temia também tivesse um lado que não conhecia? Mas então, as coisas tomaram um rumo ainda mais dramático. Uma explosão de luz ofuscante iluminou o saguão. As pessoas gritavam e o chão vibrava. O que parecia uma batalha entre famílias tornou-se um campo de guerra. E no meio da crise, Lucas viu uma sombra se aproximando. Uma figura familiar, mas nunca esperada. Era seu irmão mais velho, que ele pensou ter desaparecido anos atrás, envolto em uma vida de crimes. "Precisamos ir, agora!" gritou o homem. Sua presença uma mistura de familiaridade e medo. Lucas mal podia acreditar. Ele estava preso em uma rede de mentiras e traições que parecia não ter fim. As meninas olhavam para ele, seus olhos carregados de perguntas. O que mais ele não sabia? E a mais perturbadora das revelações ainda estava por vir. Enquanto tentava compreender a cena caótica ao seu redor, Lucas percebeu a marquinha no braço da mais velha, assim como a de seu irmão. Era um sinal de que suas histórias estavam entrelaçadas de forma indissolúvel. O peso da verdade se instalou, e todo o alicerce que Lucas havia construído começou a desmoronar. A realidade à sua volta começou a se fragmentar. Lucas se virou rapidamente, buscando uma saída. Mas antes que pudesse se mover, ouviu um som muito familiar, o rugido de uma moto. Um grupo de motociclistas entrou no saguão, não de forma desorganizada, mas com uma precisão assustadora. Eles desceram das motos, vestindo couro e capacetes com olhos redondos que ocultavam suas expressões. O líder fez um gesto, e em um segundo, tudo se transformou. "É hora de cortar os laços", disse a figura encapuzada do grupo.
revelando um rosto que Lucas jamais esperaria ver. Era seu pai, que ele acreditava ter desaparecido há anos. Mas não como uma vítima. Ele estava ali, em toda sua glória sombria, liderando uma gangue que Lucas nunca soubera que existia. A confusão se instalou. Para todos ali, era um momento de terror, mas também de revelação. Lucas estava no centro de um círculo de caos, onde todas as lealdades e traições se entrelaçavam. Os olhares de espanto, as facas brilhantes, a tensão elétrica no ar. Tudo isso gravado na memória de um homem que só queria fazer a coisa certa. Mas a voz de seu pai cortou o clima tenso. Lucas, você nunca soube a verdade. Essas meninas fazem parte de algo muito maior. Era uma afirmação e uma acusação. Lucas mal conseguia processar. O que mais ele não sabia? A pergunta queimava em sua mente enquanto a situação se desenrolava diante dele como um filme que ninguém queria assistir. Quem realmente estava ao seu lado? E a que preço tudo isso viraria? Enquanto a tempestade de revelações se intensificava, um futuro incerto o aguardava. Lucas estava paralisado, as palavras da menina ecoando em sua mente. Você é nosso pai, não é? O chão sob ele parecia se abrir rapidamente, engolindo-o em um abismo de confusão. A verdade era demais para ele suportar. Ele olhou para as meninas, seus rostos pequenos e vulneráveis, e a palavra pai reverberou em seu interior como um tambor em meio ao caos do aeroporto. Não pode ser, ele murmurou, e um frio desceu pela coluna como uma onda gelada. O homem de terno, cuja presença maligna preenchia o espaço, sorriu de modo venenoso, satisfeito em ver a confusão de Lucas. Isso tudo é um jogo, Lucas, disse o homem, enquanto o avolumar da pensão sacramentava a presença de segredos familiares ocultos por tempo demais. A multidão ao redor, inicialmente caótica, parecia ter entrado numa espécie de transe. Era o silêncio sufocante, quebrado apenas por gritos distantes. Lucas não podia acreditar na reviravolta repentina. Ele era mais do que um simples milionário. A sua verdadeira identidade estava se desenrolando diante dele, revelando uma teia de traições. E ele estava no centro. De repente, a sua mãe, que tinha se aproximado, puxou algo revelador de seu bolso. Lucas, espera! Você precisa saber! Gritou, elevando a voz acima do tumulto. E antes que Lucas pudesse reagir, ela estendeu diante dele uma foto amarelada. O que suas mãos trêmulas revelavam mudou tudo em um piscar de olhos. A imagem mostrava Lucas como um bebê, e ao lado dele, uma mulher que ele nunca havia visto. Essa é sua verdadeira mãe, ela simplesmente disse, a voz carregada de uma dor que perfurou o coração dele. O chão pareceu balançar sob seus pés. Lucas não sabia o que pensar. Como tudo isso se encaixava? As meninas, que agora olhavam para ele também com uma curiosidade desesperada, estavam ligadas a essa nova verdade de uma maneira que ele não conseguia entender. E então, o mundo pareceu se despedaçar novamente quando uma explosão ecoou através do saguão de embarque. O caos reinou. Gritos soaram e o ar encheu-se de fumaça. Lucas olhou ao redor, procurando as meninas. Um pânico crescente tomou conta dele, a adrenalina disparando. Ele tinha que ajudá-las. Fiquem próximas a mim, ele gritou para as meninas. Mas, no momento em que ele se virou, viu seu irmão se aproximando. A expressão de um homem que havia se perdido para a escuridão. Era ele, a figura sombria que havia desaparecido anos atrás. Aparentemente, tudo o que Lucas sabia sobre sua vida estava mudando. E agora seu irmão era uma peça fundamental na quebra do legado familiar. Você não devia estar aqui, Lucas. Está jogando com forças que não entende. Ele gritou, sua voz tensa como um alerta que ecoou nas paredes. Mas Lucas estava longe de se deixar intimidar. As perguntas ferviam dentro dele. O que tinha acontecido com sua família? Por que tudo isso estava vindo à tona agora? A tensão foi cortada de maneira brutal quando um dos homens encapuzados que estavam com seu pai começou a disparar. A situação se transformou em uma cena de terror em um instante. O homem não estava apenas atacando. Ele se virou contra todas as partes envolvidas, disparando tiros com uma precisão mortal. Corram!
Lucas gritou, puxando as meninas enquanto a multidão começou a entrar em pânico novamente. O último olhar de sua mãe foi um misto de dor e reconhecimento, e Lucas se agarrou à ideia de que precisava protegê-las. Seus olhos se encontraram por um instante e foi como se ela dissesse que havia segredos ainda mais profundos. No meio do caos, um relâmpago de ideia cruzou seu cérebro. O que mais estava escondido atrás desta verdade horrenda? Laços de sangue, raízes profundas enterradas por mentiras. As meninas poderiam ser a chave, não apenas para a sua redenção, mas também para desvendar uma rede de traições que começou muito antes dele nascer. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar a direção não só de suas vidas, mas também de toda a sua família. Enquanto eles corriam, Lucas percebeu uma coisa: mesmo nas sombras mais profundas, ainda havia uma luz. E essa luz poderia somente vir de uma escolha. O que ele faria? A resposta estava mais perto do que imaginava, mas o destino estava prestes a lançar uma nova surpresa em seu caminho. O relógio estava correndo, e a tensão pulsava no ar como um desafio. Lucas estava paralisado, as palavras da menina ecoando em sua mente. Você é nosso pai, não é? O chão sob ele parecia se abrir rapidamente, engolindo-o em um abismo de confusão. A verdade era demais para ele suportar. Ele olhou para as meninas, seus rostos pequenos e vulneráveis, enquanto a palavra pai reverberava em seu interior como um tambor em meio ao caos do aeroporto. Não pode ser, ele murmurou, a incredulidade o afligindo. Sua mãe, com os olhos brilhando e cheios de pânico, avançava em direção a ele, mas Lucas mal a viu. Ele só conseguia focar na figura encapuzada à sua esquerda, seu irmão. O homem que ele pensou ter desaparecido, agora revelando seu rosto familiar, se escondia nas sombras de sua própria história. Você não tem ideia do que está se metendo, Lucas. Estão atrás de nós, gritou o irmão, seu olhar feroz. Era um aviso, mas também uma passagem para um pesadelo maior. Antes que Lucas pudesse responder, uma explosão iluminou o saguão. O som ensurdecedor fez o chão tremer, e tudo ao redor parecia se desmoronar. As meninas gritavam. Lucas precisou agir. Ele virou-se e, ao puxá-las para perto, percebeu que uma delas desapareceu na confusão. O desespero cresceu como um furacão dentro dele. "Onde está a mais nova?" gritou, procurando em cada direção, mas o caos estava em todo lugar. Então, uma sombra emergiu da fumaça. Foi nesse momento que a verdade mais chocante surgiu na sua mente. Como um flash. Seu pai, o homem encapuzado que havia comandado a gangue, estava ali. Ele era um dos líderes, ligado a tudo o que mudara a vida de Lucas. Não apenas um pai distante, mas parte do tráfico humano que se infiltrou em suas vidas. O legado que Lucas pensava ter deixado para trás era uma herança do horror. "Lucas, venha comigo!" gritou Yasmin, puxando-o para longe. Mas a confusão era enorme. Ele se virou para a direção de sua mãe, que agora se enfrentava com um homem de terno. "Você precisa saber a verdade." A voz dela cortou o ar, mas antes que ele pudesse entender, outra explosão ocorreu. O som ecoou novamente. O pânico tomou conta da multidão, que parecia perdida entre o medo e a fuga. "Desculpe, mas temos que ir agora. Eles não vão parar." O irmão de Lucas puxou-o, a urgência em seu rosto. Ele então notou que a mais velha das meninas tinha desaparecido. O coração de Lucas parou por um momento. "Não! Onde está ela?" ele gritou, olhando desesperadamente para o caos. As sirenes começaram a soar, e em meio à confusão e ao som das vozes descontroladas, Lucas sentiu uma forte garra em seu braço. Era a menina que ele acreditava ter perdido. Ela estava lá. Mas havia algo diferente. Sua expressão estava cheia de uma determinação sombria. "Eu sei onde está a nossa mãe", disse ela, e a revelação balançou o chão sob seus pés. "Como assim?" Lucas perguntou, confuso. A menina se adiantou, seu olhar fixo em Lucas. "Ela está no centro de tudo isso. É a chefe da operação. Ela é quem controla tudo." As palavras dela atingiram Lucas como uma bomba, deixando um eco de incredulidade. Como poderia ser? A mulher que ele conhecia, que jurou protegê-lo, era a líder do submundo que ele buscava escapar.
As peças começaram a se encaixar da maneira mais dolorosa possível. Ele olhou para sua mãe, agora se enfrentando com um homem de terno de uma forma que ele nunca tinha visto. O que mais ele não sabia? Não apenas seu passado estava esmagando-o, mas a realidade da família que ele tinha e o legado sombrio que eles carregavam. E naquele momento, enquanto o caos ao redor aumentava, Lucas percebeu que a luta não era apenas por sua vida ou pela vida das meninas. Era uma batalha pela verdade, pela redenção. Ele precisava decidir. Estava disposto a confrontar essa nova verdade ou se esconder novamente nas sombras? O tempo estava correndo e o relógio se aproximava do fim. Cada segundo pesava nas costas de Lucas. As alianças estavam prestes a mudar e o custo da verdade poderia ser mais alto do que ele jamais imaginou. E enquanto se preparava para o que estava por vir, uma única pergunta queimava em sua mente. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? Lucas estava cercado por um turbilhão de emoções. A realidade esmagadora o disparou de volta para aquele momento em que soube que as meninas não eram apenas estranhas, eram a extensão de sua própria vida. A conexão que ele nunca soubera que tinha. A verdade o feriu como um soco no estômago. Ele gamou os pés no chão. Sem saber se deveria correr, lutar ou simplesmente desmoronar. Eu não posso acreditar, ele sussurrou, enquanto observava os rostos certos, os mesmos traços que ele pensou ter perdido para sempre. As meninas encaravam a situação com uma força que ele não esperava, seus olhos pequenos, mas cheios de uma coragem silenciosa. Você está certo, Lucas. Essa é a verdade que precisamos enfrentar, a mais velha exclamou. O grito ecoou como um chamado à ação, e então algo mudou. Lucas percebeu que o peso do passado não poderia mais controlá-lo. Ele avançou, as meninas a seu lado, unindo-se em uma força poderosa. A pressão sobre eles crescia, mas eles não estavam sozinhos. Precisamos sair daqui. Vamos! Yasmin gritou, puxando-os para um corredor vazio, onde a fumaça começava a se dissipar, revelando uma saída. Mas Lucas se virou uma última vez, encarando seu irmão e sua mãe, agora envolvidos em uma luta brutal contra o homem de terno. É isso que nós somos? É essa a família que queremos? Lucas gritou, sua voz ressoando com desespero. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um tiro ecoou com força. O irmão caiu no chão, a expressão de grandeza se transformando em confusão e dor. Lucas compreendeu que não poderia salvá-lo. Algumas coisas precisavam permanecer como estavam. Yasmin forçou a porta. Agora! As meninas hesitaram, mas o olhar determinado de Lucas as encorajou. Elas correram, saltando pela porta em busca da liberdade e da proteção. O saguão do aeroporto se transformou em um mundo novo, ainda com ecos de caos atrás deles. A luz do dia inundou seus rostos enquanto estavam do lado de fora. O ar fresco foi um bálsamo para os pulmões de Lucas. Ele se virou e olhou as meninas. Vocês estão seguras agora, eu prometo. Usou a mão para limpar o suor e as lágrimas que escorriam. Mas no fundo, algo ainda ardia dentro dele. A batalha não tinha acabado. O que aconteceria agora? Ele tinha que enfrentar o peso do seu legado, a verdade que havia se escondido em sua vida. Não poderia ignorar aquela parte de si que há tanto tempo tinha enterrado. A mais velha das meninas olhou para ele, um sorriso tímido nos lábios. Obrigada, pai. A palavra penetrou profundamente em Lucas, um aperto no peito que misturava orgulho e medo. Ele não sabia ao certo o que significava ser pai, mas naquele momento ele decidiu que se tornaria um homem diferente. Lutaria por elas e por tudo o que a verdade poderia trazer. A jornada de redenção começava ali. No entanto, uma sombra escura cruzou sua mente. Seu irmão, a sua mãe, o homem de terno. A promessa de um passado sombrio o seguiu, como uma sombra. Até onde estaria disposto a ir para se livrar disso? A pergunta ecoava como um mantra na mente de Lucas, enquanto girava em direção ao futuro. E enquanto as sirenes começavam a soar ao fundo e a fumaça se dissipava, algo dentro dele se acendeu. Com as meninas a seu lado, ele estava pronto. Não sabia o que vinha a seguir,
mas agora era o momento de escolher um novo caminho. Você se emocionou com essa história? Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão vindo por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. E me conta, o que você achou desse desfecho? Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.